Oiê! Agora que a gente já falou sobre a diferença entre chocolate e cobertura fracionada, a gente já falou o que é a temperagem, né? Para que eu preciso fazer a temperagem do chocolate, a gente vai começar na prática a fazer cada uma delas. Nós vamos falar basicamente de 3 tipos aqui, que vai ser a tablagem, a adição e o bicril. Nós vamos começar pelo método da tablagem, que é, provavelmente, se você já pesquisou alguma vez sobre temperagem, você já caiu em algum vídeo desses, que é fazer a temperagem na pedra, no granito ou no mármore. É uma das técnicas mais comuns do chocolate, é também acho que uma das mais utilizadas porque ela é muito rápida, ela é muito prática de fazer, né? Você consegue rapidamente temperar uma quantidade elevada de chocolate. Se a gente está falando de uma produção muito grande, essa provavelmente é uma das técnicas que você vai se adaptar melhor, porque ela é muito mais rápida de verdade. Dando um exemplo da adição, onde eu vou precisar esperar o chocolate baixar uma temperatura, com a tablagem não, né? A gente vai esfriar ele na pedra muito rapidamente. Então isso otimiza muito uma produção em grande escala. Eu particularmente não é a minha técnica preferida. Se eu tiver que escolher entre as 3, ela não é a primeira opção, porque eu tenho um pouco de ansiedade com a sujeira que faz. Não no mau sentido, é realmente assim, a bagunça, digamos assim. Porque eu uso o chocolate nessa forma de temperagem muito pouco por ano. Eu utilizo muito na Páscoa, eu utilizo em algumas outras situações pontuais, como o Dia das Mães, em que a gente faz barras de chocolate, mas não é o meu dia a dia da produção, trabalhar chocolate nessa forma. Então eu perco um pouco a prática da tablagem com o tempo. Mas a gente faz aí um dia de tablagem, você já está muito afinado para continuar fazendo e esse processo ele fica muito mais simples também. Se você nunca fez a temperagem por tablagem, eu te recomendo você não desistir na primeira tentativa, porque ela realmente é uma técnica que exige um pouquinho mais de habilidade, né, para você trabalhar com ela, mas ela é uma técnica muito, muito válida, muito boa. Eu tenho amigos que não gostam de temperar o chocolate de outra forma, só pela tablagem, porque acham muito mais fácil. Então isso vai muito da percepção de cada um. Eu aconselho você a testar pelo menos 2 desses 3 métodos antes da sua produção de Páscoa, tá? Teste eles, veja qual aquele que você vai se adaptar melhor, qual que vai ser mais dinâmico, qual que vai se adequar melhor à sua realidade de produção e escolha um para fazer na sua Páscoa. Você pode fazer vários métodos, né? Mas o ideal é você escolher um que vai te trazer mais praticidade no dia a dia. Falando também sobre temperagem, como eu comentei, eu não sou especialista em chocolate, eu nunca fiz um curso específico de chocolateria, mas tudo que eu aplico aqui funciona perfeitamente no meu ateliê. A gente vende ovos de Páscoa há 7 anos, né? Pelo menos 6 anos a gente faz temperagem de chocolate e realmente não é um bicho de 7 cabeças. Eu tô aqui para te deixar tranquilo nesse sentido. Você vai ver que é só técnica mesmo, é precisão, né? O chocolate ele precisa de uma precisão para acontecer a técnica da forma correta. Se você pesquisa muito sobre temperagem na internet, você vai ver que, dependendo do profissional que vai te ensinar, a temperagem não é uma regra absoluta entre as pessoas. Então você vai ver que existem algumas diferenças ali entre alguns profissionais. Um chega até uma temperatura, outro chega a outra. Então não é exatamente uma coisa, um consenso geral que tem que ser sempre desse jeito para dar certo. O importante é a gente respeitar as temperaturas do chocolate. Mas a forma como alguns fazem são diferentes, tá? Então você não se apegue a isso, você precisa respeitar de verdade as temperaturas. Como que funciona o método da tablagem? A gente está aqui com o chocolate ao leite. A temperatura para fazer uma temperagem, ela só vai variar conforme o tipo de chocolate. Se ele é ao leite, se ele é meio amargo ou se ele é branco. A temperatura de derretimento é a mesma. A gente vai derreter o chocolate entre 40 e 45 graus. Respeite esse intervalo de temperatura, porque ela é importante para desestabilizar o chocolate. Cuidado para não ultrapassar esses 45 graus, porque o chocolate pode queimar, né? Principalmente chocolate branco, que ele é muito mais sensível. Já aconteceu de eu derreter chocolate a 50 graus e não queimar, mas eu não recomendo você a ficar fazendo esse teste, tá? Porque depois que o chocolate queimar, você não vai mais conseguir usar, você vai precisar jogar fora. Falando do chocolate ao leite, para fazer a temperagem a gente precisa baixar a temperatura, que a gente derreteu entre 40 e 45 graus. A gente precisa baixar
entre 28 e 29 graus. E não é 29,3, 29,5, 29,9. É 29 graus, tá? A gente vai baixar até essa temperatura e depois a gente vai dar mais um outro choquezinho térmico ali, elevando ela até 30 graus. Isso é para o chocolate ao leite. Não se preocupe com essas temperaturas, a gente vai deixar disponível na apostila, conforme o tipo do chocolate. Mas se você tiver dúvida também, cada fabricante, ele deixa atrás da embalagem do chocolate, ele deixa as temperaturas que ele recomenda para fazer a temperagem ideal. Eu não fico de verdade olhando cada embalagem de fabricante para ver a temperagem, né? Eu uso aqui geralmente o Cical. Então, eu não fico olhando cada vez que eu vou temperar a embalagem de um chocolate diferente que eu compro. Eu uso uma tabela padrão, que eu acho que me atende com várias marcas que eu já testei, que é a que a gente disponibilizou para vocês na apostila, você pode seguir ela, ou você pode olhar na marca do teu fabricante o que ele recomenda se você quiser fazer alguma coisa mais assertiva, ou testar até mesmo se tiver alguma diferença entre essa tabela padrão ou não. Mas ela vai funcionar, eu tenho certeza, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou derreter esse chocolate no micro-ondas e eu vou derreter ele em 1 minuto. Eu já conheço meu micro-ondas, eu já conheço a potência dele, eu sei que ele não vai queimar nessa quantidade. Eu tenho aqui 200 gramas. Se você não conhece a potência do seu micro, eu sugiro que você vá derretendo ele de 30 em 30 segundos. Derrete 30, mistura, depois vai lá e coloca mais 30 segundos, tá? Sempre medindo a temperatura ali entre esses intervalos para ver se já atingiu o que você precisa. Se você não tem micro-ondas, você pode fazer esse derretimento em banho-maria, que eu acho que é a forma mais clássica que existe, né? Você vai pegar uma panela com água, vai colocar esse bol dentro assim que a água começar a ferver. Se ela começar a ferver, você já pode desligar ou deixa em fogo bem baixinho para que ela não respingue muito. Muito cuidado com a quantidade de água que você vai colocar, porque se você cair uma gota de água aqui, você não vai mais conseguir temperar esse chocolate, tá? Chocolate e umidade são inimigos, então você tem que ter muito cuidado com isso. Eu só sugiro também que não seja um bol de plástico, que pode queimar, mas você consegue tranquilamente fazer isso na panela. Você pode começar a ferveu a água, você pode já desligar o fogo e com o calor da própria água ele vai derreter esse chocolate. Se você tem micro-ondas, vai ser muito mais prático, você pode derreter lá. Existe uma outra forma também, que são com as derretedeiras, né, que existem, mas é um investimento que tem que ser feito, né, é um produto específico só para derreter o chocolate, ela não tempera, tá, é só para derreter. Mas a gente está falando aí de um produto que vai fazer um derretimento em grande quantidade. Então, de repente, pode ser um investimento para você. Eu não tenho, eu sempre fiz no micro-ondas e eu acho que me atende super bem. Eu vou derreter ele em 1 minuto e a gente vai vir conferir a temperatura. Meu chocolate ficou 1 minuto no micro-ondas e eu vou vir aqui e vou misturar. Eu já consigo ver que ele precisa de mais tempo, tá? Não tá como eu preciso. Vamos só medir a temperatura pra gente ter uma ideia. Mas ele tá bem pastoso ainda. Ele tá em 34 graus. Eu vou levar ele mais alguns segundos no micro-ondas e a gente já mede de novo. Meu chocolate ficou mais alguns segundos no micro-ondas, tá? Eu vou misturar sempre antes de medir a temperatura para garantir que tá tudo homogêneo. E vou vir com o meu termômetro agora. Ele tá 47 graus. Ele passou um pouquinho dos 45, não deu problema de queimar, mas o ideal é que a gente não ultrapasse esse tempo, tá? O que eu vou fazer agora? A minha bancada ela tá completamente higienizada com álcool e seca. Isso é muito importante, precisa estar muito seco o ambiente que você vai fazer a tablagem. E eu vou verter aqui nessa pedra o nosso chocolate. Eu vou usar 2 espátulas para me auxiliar. Eu gosto muito de espátula de inox, que eu acho que facilita muito na hora de higienizar, né? O chocolate ele tem muita gordura e aí o plástico acaba ficando um pouco ruim. Mas você pode usar espátulas de plástico sem nenhum problema. Eu gosto dessa aqui, que fica quase do tamanho da minha mão, eu acho que facilita. E eu gosto muito dessa aqui que tem o degrau também, tá? Mas você pode usar 2 dessas aqui, fica a critério do que for mais fácil para você de verdade. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o chocolate aqui e eu vou espalhar ele na pedra e eu vou precisar que ele atinja aqui 28 e 29 graus.
Depois eu vou colocar ele novamente aqui no bowl e aí vai ficar, esse bowl tá um pouco quente ainda. E aí esse chocolate que tá aqui 28, 29, quando chegar aqui ele precisa chegar a 30, tá? Então essa é a temperatura que eu preciso para fazer essa técnica da tablagem. Vou colocar o chocolate aqui, sem dó. E vou deixar um pouquinho só no bowl, porque esse bowl ele ainda tá quentinho e eu quero depois que ele dê o choque térmico, tá? Faça movimentos do chocolate, espalha e junta. Essa técnica é uma das que mais garante o brilho do chocolate, porque chocolate, para fazer a temperagem, a gente precisa respeitar a temperatura e a gente precisa movimentar o chocolate. Essa é uma das técnicas que mais garantem um brilho para o chocolate, tá? Chocolate é movimento, temperatura. Então, eu arrisco dizer que essa é uma das técnicas que fica o brilho mais bonito nas cascas que a gente utiliza. Quando eu vou medir a temperatura do chocolate, eu sempre preciso reunir ele de novo, tá? Para garantir que toda a quantidade dele aqui tá unida para eu medir a temperatura, né? Se eu medir com ele espalhado, é claro que vai me trazer uma imagem errada da temperatura que tá. Então eu tô aqui a 28,3 graus. Eu precisava 28, 29, então eu cheguei. Agora eu vou colocar ele de novo aqui nesse bowl. E aí essa bagunça que faz, que eu comentei com vocês, que não é a minha preferência, mas é muito prático fazer isso aqui. E aí eu reforço de novo, né? Não desista na primeira temperagem por tablagem. Porque a primeira realmente a gente parece que vai dar tudo errado, tá tudo acontecendo, que tá uma sujeira, mas não tá. A gente consegue com a espátula também juntar, né, todo o chocolate que ficou. Então ela é bem precisa, assim, essa técnica. Eu gosto bastante dela. Não é minha preferida, mas eu não tenho nada contra ela especialmente. Vou misturar, né? Lembra que eu deixei um pouquinho de chocolate quente aqui. E o meu bowl também tá quente. Então eu vou misturar e vou medir a temperatura. 30 graus. Exatamente o que eu precisava. E aí agora eu já posso começar a trabalhar com esse chocolate, né? Se eu quiser fazer cascas, bombons, essa é a temperatura ideal para eu começar a fazer. Se você não tem granito na sua casa, você pode comprar nas morarias as placas, os pedaços, né? E eles vendem aí 80 centímetros, 1 metro. Você só precisa ter certeza que o tamanho que você vai comprar, você consiga fazer aí essa espatulagem que é necessário para essa técnica. Mas você consegue comprar avulso, não precisa ter um balcão de granito só para isso. Se o único lugar que você tem granito é a sua pia, você precisa ter muito cuidado com a limpeza, né? Ele precisa estar muito bem higienizado e também muito cuidado com a umidade. Chocolate e umidade não combinam. Então agora eu vou fazer as nossas cascas e a gente vem mostrar pra vocês.